Olá, senhores. Bora aí para uma questãozinha de calorimetria. Olha só, misturam-se 1 kg de gelo a 0 °C com 1 kg de vapor de água a 100 graus Celsius. Qual será a temperatura de equilíbrio desse sistema, meninos? Cuidado, hein? Aqui a gente não vai ter que trabalhar naquele esquema de ter que fazer teste, né? A gente vai fazer o teste, mas nós vamos finalizar a questão já no teste, certo? Olha só que bacana. Se eu tivesse um gráfico aqui da temperatura medida em graus Celsius, em função da quantidade de calor ou em função do tempo, isso não muda para nós a partir do zero. Eu percebo que o gelo já inicia 0 graus Celsius e eu vou ter que fornecer calor para ele até ele derreter. Quem vai nos fornecer essa quantidade de calor total aqui para todo esse gelo derreter, esses 1 kg ou 1000 gramas, né, de gelo, é o vapor de água. O vapor de água que está ali a sua temperatura de 100 graus Celsius. E obviamente que nesse intervalo de tempo aqui, ó, ou durante essa transformação, é o vapor que vai estar fornecendo a quantidade de calor. Então, parte do vapor vai estar condensando para nós, porque ele já está a 100 graus Celsius, ele começa a perder calor, começa a se liquefazer aqui para nós. Bom, vamos ver qual é a quantidade de calor que o gelo necessita para poder derreter todo ele? Essa quantidade de calor eu vou chamar de Q1. Vou colocar aqui do ladinho, ó. Como é mudança de estado físico, né, para derreter o gelo é o que mole. A massa de gelo aí é 1 kg ou equivalente a 1000 gramas, certo? E o calor latente para derretimento do gelo vale 80 calorias. 1000 vezes 80, a gente chega aqui só para derreter o gelo, eu preciso de 80.000 calorias. Será que o vapor de água consegue me fornecer isso com aqueles 1 kg de vapor de água? Vamos ver? Vou colocar lá em cima o vapor de água, ó. O vapor de água, para ele condensar, então eu vou chamar aqui de Q2, ó. Para ele condensar, também é mudança de estado físico, é o que mole. É a massa de vapor de água, que é 1 kg ou 1000 gramas, vezes o calor latente, que nesse caso, na condensação, vale menos 540 calorias por grama, porque ele perde calor, né, para poder diminuir e mudar o estado físico. Então a gente chega aqui que a quantidade de calor que o vapor de água pode perder para todo esse vapor de água, todo esse 1 kg de vapor de água se liquefazer, é de menos 540.000 calorias. O menos é só para indicar que o vapor está cedendo esse calor, no caso, para o gelo. Pera lá. Se todo o vapor condensar, ele fornece 540 calorias, certo? Eu vou tirar esse Q2 aqui que eu coloquei. Se todo calor, o vapor condensar, ele pode fornecer 540 calorias. Perceba que o gelo nessa primeira etapa, ó, ele só precisa de 80.000. Isso significa que até agora o vapor de água forneceu apenas 80.000 calorias. E todo o gelo derreteu e ainda tem vapor de água para poder condensar. Não foi todo ele que eu usei para ter as 80.000 calorias, certo? A partir de agora, senhores, a gente sabe que o gelo começa a variar a temperatura. Agora, no estado líquido, ele vai aumentar a temperatura. E vamos imaginar que esse líquido, né, esse gelo no estado líquido, fosse até 100 graus Celsius. Pião, mas vai chegar? Não sei, eu vou testar. Deixa eu ver se o vapor de água tem calor suficiente para aumentar a temperatura desse líquido até 100 graus Celsius e ainda sobrar calor no vapor, né? Então, olha só que bacana, senhores. Esse Q do gelo aqui, que agora está no estado líquido, né? Eu vou chamar de Q3, tá? Então, esse Q3 nós vamos calcular que é um que macete, porque tem variação de temperatura. É a massa do gelo que derreteu, né? Que está no estado líquido, vale 1000 gramas. Calor específico, que agora é água no estado líquido, então calor específico vale 1. E para ir de 0 até 100, a variação de temperatura vale 100. 1000 vezes 100, a gente vai chegar que isso daqui dá 100.000 calorias. Meninos, olha que bacana. Para tudo isso acontecer, uma parte do vapor de água que ainda, ó, forneceria agora mais 100.000 calorias, que é para poder aquecer a água agora. Só que aquecendo a água, ela chegaria exatamente à mesma temperatura que o vapor de água estava. E olha só, desses 180.000 calorias no total que o vapor forneceu, sobrou calor ainda, né? Então eu não consegui, teoricamente, eu não consegui transformar todo o vapor de água em líquido. Foi uma parte dele, o gelo derreteu, virou estado líquido, subiu a temperatura até 100 graus Celsius e parou. Porque agora não há mais troca de calor, porque é nesse ponto aqui que eles atingiram o chamado equilíbrio térmico, ou seja, alcançar a temperatura de equilíbrio. E aí a gente percebe que essa temperatura de equilíbrio
é 100 graus Celsius. Então, eu percebo que nesse exercício foi um pouco contrário daqueles que nós estamos acostumados a trabalhar no gelo e fazer teste, né? Olha só, eu não vou precisar converter todo o vapor de água em líquido para conseguir derreter o gelo e ainda aumentar a temperatura, não. O gelo vai derreter, ele vai continuar recebendo calor desse vapor, a temperatura do líquido vai subir até 100 e ainda vai ter vapor de água lá. E aí, como chegou a 100, os dois estão na mesma temperatura, não tem mais troca de calor, o sistema cessa a troca de calor e estabiliza nesse ponto. Então, a temperatura de equilíbrio, a resposta do exercício para nós, ó, é 100 graus Celsius. O gelo vai derreter e no estado líquido ele vai chegar até 100 graus Celsius para nós aqui. Belezura? Grande abraço a todos e até mais.